Boris está arrumando uma rede para os hóspedes do hotel. Nisso, a Junho se aproxima, deita na rede e diz que adora dormir na rede. O Boris diz: deixa que eu fico te protegendo, pode dormir tranquila. E se aproxima da Junho e diz: ontem à noite eu só me apresentei por você. Junho tenta se afastar discretamente, diz: se apresentou pelo hotel. E o Boris diz: não, por você, bem na hora em que Boris e Junho vão para se aproximar. A Gil chega dizendo que arrumou um ótimo fisioterapeuta para a Aline. Nisso, a Junho se afasta e diz que vai voltar ao trabalho, enquanto a Gil diz pro Boris que viu que ele montou ali um cabine de fotos e pede pro Boris mostrar para ela. Enquanto a Junho está andando ali perto da cabine, ela ouve a voz do Boris e da Gil, que estão dentro da cabine conversando. E a Junho fica com ciúmes e fica incentivando uma hóspede do hotel a entrar na cabine. Daí ela abre a cortina e pede desculpas e diz que não sabia que eles estavam ali. E nisso, a Gil mostra a foto para o Boris e diz que pode ficar com ele. E a Junho pega e diz: é melhor voltar ao trabalho, Boris, temos muito o que fazer. E diz que ela mesma guarda a foto, porque o Boris está ocupado. Junho fica com ciúmes. Enquanto isso, Claude está conversando com a Selma. Eles ficam conversando, dando risada, falando sobre o Botox. Nisso, a Zeneide passa por eles e diz: olha, o Claude já arrumou uma outra melhor amiga. E o Claude diz: claro que sim, eu não sei ficar sem melhor amiga. Já que eu não tenho mais uma melhor amiga, agora eu arrumo outra. Assim que a Zeneide se afasta, o Claude dá risada e diz que ela ficou com ciúmes. Enquanto isso, no hotel, aquele homem que o Renan contratou para incomodar o Boris, tirar ele do sério, fica lá incomodando, ofendendo os funcionários. Boris tenta manter o controle e manda aquele homem ir embora. Aquele homem vai para machucar o Arthur. Boris segura a mão dele, impedindo que ele faça aquilo. Enquanto isso, o Renan está lá filmando tudo. E o Boris diz para aquele homem ir embora do hotel. Aquele homem sai e o Boris pede desculpas para os outros hóspedes que estavam ali, enquanto o Renan se aproxima e finge estar preocupado com Boris, perguntando se ele precisa de alguma coisa. Enquanto Laerte se aproxima da Zeneide e a convida para um cafezinho. E ela diz que, quando ela puder. Já Junho, ao saber o que aconteceu, vai falar com Boris. Boris acha que vai levar uma bronca da Junho. E diz: me desculpe, eu não levo jeito para lidar com hóspedes. E a Junho diz: você lidou muito bem com a situação. Eu, no seu lugar, eu teria pulado no pescoço dele. Eu não aceitaria que ele fizesse isso com as pessoas. Você agiu muito bem, conseguiu se controlar. E o Boris diz: então você está concordando comigo que esses clientes não são bons? E a Junho diz: claro que sim. Pessoas agressivas, grosseiras não são bons para lugar nenhum, mas não que eu esteja concordando com você. E a Gil, hein? Onde a Gil está, sua amiguinha querida? Onde ela está, hein? Boris diz: ela saiu. Junho, irritada, diz: a foto está na recepção. Boris diz: eu vou pegar, e vê que a Junho está com ciúmes. Nisso, a Melissa chega com os doces e a Junho vai falar a sós com ela. E pergunta para a Melissa se o Boris namorava a Gil. E a Melissa diz que não, que o Boris amou uma mulher e que o magoou muito. Só que ela não quer falar sobre o assunto e a Junho pergunta quem é essa mulher, mas a Melissa não fala nada. Depois a Junho se aproxima do Boris e pergunta para ele se o nome do barco dele é de alguém que o magoou muito. E o Boris diz que é de alguém que ele quer apenas esquecer e se afasta. Já o Renan vai pagar aquele hóspede chato e diz: você fez um ótimo trabalho, agora faça o combinado. Você vai naquela pousada e posta aquele vídeo. Mas o Boris não pode descobrir onde você está. E aquele homem diz que vai fazer tudo direitinho para receber a outra parte do dinheiro.
enquanto Helder e o Boris estão conversando com a avó Aline. E o Helder diz que o melhor presente de aniversário dele foi a avó Aline ter acordado do coma. E a avó Aline diz: é hoje seu aniversário. E o Helder diz que sim. E o Boris diz que vai fazer uma festa no restaurante do hotel. E a avó Aline aconselha eles a irem acampar, como faziam quando eram pequenos, e que é para chamarem a Melissa e a Gil. Helder vai até o café avisar para a Melissa que vão acampar. E a Melissa fica feliz e a Bianca diz que ideia boa e se convida, pergunta se ela pode ir junto. E a Melissa diz que é melhor não. Enquanto isso, a Junho está chegando em casa e o Boris está arrumando as coisas no carro para ir acampar. E ele convida a Junho para ir junto. E a Junho diz ficar ao lado da fogueira, olhando as estrelas, e o Boris diz isso. Nós temos que conversar. E a Junho diz, melhor não, estou cansada, vou descansar. Entra em casa e fica olhando o Boris pela janela enquanto ela liga para a Bianca e diz que o Boris a convidou para ir acampar, mas ela achou melhor não, porque ela tem que controlar os sentimentos. E nisso a Bianca conta que a Gil vai no acampamento, e nisso a Junho muda de ideia na hora e resolve ir no acampamento. Ela corre até a casa do Boris e pergunta se eles vão levar o valentão também. E o Boris diz, espera aí, você disse que não ia, agora eu tenho que pensar se eu vou deixar ou não. E a Junho diz, do que você está falando, me convidou, claro que eu vou, já estou pronta, vamos. E nisso, a avó Aline ouve o Boris conversar com alguém, pergunta com quem ele está falando. O Boris avisa que convidou a Junho para ir acampar. E a avó Aline diz que é melhor não, porque ela é uma estranha, e o Boris diz que já convidou e que ela não é uma estranha e que vai. Enquanto isso, a Gil está chegando perto da casa do Boris, falando com do seu telefone, toda feliz. E nisso ela vê a Junho, né, guardando as coisas dela no carro do Boris para ir acampar junto. Ela furiosa, diz, não acredito que aquela garota vai junto, e desliga o telefone. Nisso, Boris vai até a Gil perguntando se ela quer ajuda com as coisas dela, enquanto a Junho entra no carro. E a Gil, furiosa, diz, pensei que era só nós, mas essa garota conseguiu estragar até a nossa tradição. E nisso eles chegam lá no acampamento, onde a Melissa, o Helder e o Renan já estão esperando por eles. E o Helder desviou. Não precisávamos ter dito para Bianca não vir junto. A Junho já está aqui. Nisso, Renan dá os parabéns para Junho, porque ela é a primeira pessoa fora do grupo a participar daquele acampamento. E o Renan diz que é melhor o Boris montar as barracas com a Junho e a Melissa e o Helder irem pescar, e ele e a Gil pegarem galhos para a fogueira. A Gil fica super incomodada ao ver a Junho e o Boris próximos. E nisso, a Junho diz para o Boris que achou a Melissa incomodada com a presença dela, e o Boris diz que ela apenas não gosta de mudanças. E a Junho diz, assim como você. E o Boris diz, mas tem mudanças que eu gosto. E vai se aproximando da Junho e ela se afasta. Enquanto Renan e a Gil estão recolhendo galhos para a fogueira, a Gil está super irritada e diz que não quer fazer uma fogueira para Junho, porque a Junho foi se meter na ilha dela e no acampamento dela, e que o Boris é dela. E o Renan, incomodado, diz, nada é seu. E mesmo quando a Junho ir embora, o Boris não será seu. E a Gil se aproxima do Renan e diz, você sabe, ela vai embora. Hein, você sabe de alguma coisa? Fale. E o Renan se declara para Gil, dizendo que a ama. Gil diz, eu já sei, nunca mais repita isso para mim, e sai correndo. Enquanto isso, Boris tenta se aproximar da Junho, dizendo que eles têm que terminar aquela conversa. Junho faz de tudo para se afastar e o Boris diz, o que aconteceu? O que mudou, hein? Você está me evitando. E a Junho, nervosa, diz, não, impressão sua. Claro que não, senão não estaria aqui. Boris nota que a Junho fica fugindo dele o tempo todo. Enquanto isso, o Helder diz para Melissa que acha muito importante
o Boris ter levado a Junho no acampamento e que tem certeza que eles ficarão juntos para sempre e que a Gil não tem nem chance. Logo depois, todos estarão ali juntos, preparando a fogueira, e o Boris diz que está feliz que o Renan está ali. E a Gil olha com raiva e diz: logo o Renan vai embora de novo depois das férias, não é, Renan? Nisso, aquele homem que o Renan contratou para incomodar o Boris no hotel manda uma mensagem dizendo que o vídeo está pronto e manda o vídeo editado para o Renan. E o Boris convida a Junho para sempre ir acampar com ele. E a Gil fica incomodada, dizendo que aquilo é só para o grupo. Boris, irritado, diz a Junho agora faz parte do grupo, pega na mão da Junho e diz: vamos andar um pouco bem. Nisso, a Melissa e o Renan chegam cantando os parabéns para o Helder. Nisso, todos cantam os parabéns para o Helder. E o Renan diz: você faz aniversário dia 21 de agosto, não é? Junho. Junho fica nervosa e a Gil pergunta como o Renan sabe. E o Renan diz: conta você, Junho. Hoje vamos contar cada um segredo. Junho fica muito tensa, achando que o Renan vai contar tudo. E o Boris nota. Nisso, o Renan diz apenas que achou que ela era de um signo e ela acabou falando o dia que fazia aniversário, apenas isso. E o Boris pergunta se é só isso mesmo. E assim que a Junho se afasta de todos para pegar um casaco no carro, a Gil vai atrás e diz: garota, você disse que você não teria nada com o Boris. Lembra que você falou? O que vocês têm? E a Junho diz: eu não vou responder. Você enlouqueceu, foi? E a Gil diz: não. Eu luto pelo amor do Boris há anos, não vou deixar você estragar tudo. Enquanto isso, o Boris revela para Melissa que vai se declarar para Junho. Enquanto o Boris vai atrás da Junho, a Junho e a Gil estão conversando. E a Junho diz: você bebeu? Hein, Gil? E a Gil diz: eu sei que você guarda algum segredo. E Gil garante que vai descobrir o segredo da Junho. Nisso, Boris se aproxima. Boris pergunta se aconteceu algo, já que o clima está tenso entre elas. E a Junho diz que a Gil não está se sentindo bem, mas eu não tenho remédio para ela. Gil se afasta furiosa. E a Junho diz que vai descansar. Boris diz que no dia seguinte irá levar a Junho em um lindo lugar. Já o Laerte está olhando as fotos da Zeneide de quando ela era jovem. Oi, gente! O que vocês estão achando da série, hein? O que você acha do casal Junho e Boris? Escreva nos comentários. Beijinhos! Tchau, gente!